Fala galera, beleza? Passando aqui para cumprir o prometido, né? A gente tinha combinado de eu passar algumas questões para vocês nesse feriadão, certo? Eu tinha colocado um questionário na última sexta-feira, tá? E tinha prometido que ia divulgar o comentário dela no YouTube e que iria postar para vocês estarem corrigindo e verificando as resoluções, certo? Foi um mini questionário, 4 questõezinhas, certo? Todas de raciocínio lógico, envolvendo aí negações, né? Então vamos agora iniciar a correção das nossas questões, beleza? Então segue o fluxo, vamos embora. Primeira questão: assinale a alternativa incorreta sobre lógica proposicional. E aí ele tem 5 premissas aí e a gente precisa identificar qual é a verdadeira. Essa é uma típica questão daquela banca aí BFC que cai muito nas provas de raciocínio lógico lá, como por exemplo da Polícia Militar da Bahia ou da EBSER, beleza? Então segue o fluxo, vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. A conjunção é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras, tá? Então vamos aqui grifar só uma coisinha para a gente não deixar passar. Nesse caso aqui ele está pedindo a incorreta, né? Então vamos voltar para cá, vamos começar. Na letra A, se eu tenho uma conjunção, certo? P, I, Q, né? Essa daqui é uma conjunção. E aí eu tenho os valores lógicos. O que é que acontece? Eu sei que, lembra da regrinha da conjunção? Ela é a regrinha bem específica. Tudo V dá V, certo? Então, na verdade, essa daqui, ela é a tradução dessa regrinha. Então, no caso da letra A, ela está correta. Ela não é a que a gente está procurando, tá? A gente está procurando a que está errada. Então, vamos seguir aqui para a letra B. A negação de uma proposição é falsa se ela for verdadeira e vice-versa. Então vamos lá. A gente tem o seguinte: eu tenho uma determinada proposição, vou chamar de proposição A, certo? Chamar de proposição A. E essa proposição A, ela tem um valor, vamos dizer, verdadeiro. Então, logicamente, se eu negá-la, isso aí passará a ser falso. Tá? Então, muita atenção. Se a proposição A é verdadeira, se você nega, ela se torna uma proposição falsa. Então, relendo: a negação de uma proposição falsa, se ela for verdadeira, e vice-versa. Então, essa daqui, ela também vai estar correta, tá? É o princípio da negação. Vamos lá, seguindo para a letra C. A bicondicional será falsa sempre quando os valores lógicos das proposições forem distintos. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho 2 proposições, tá? Novamente eu vou chamar aqui P e Q, e agora eu tenho um bicondicional entre elas, tá? Então, quando os valores lógicos são distintos, ela será falsa. Então repare bem, vamos lembrar. Você lembra que eu tinha comentado lá durante a nossa aula no presencial que o bicondicional ele funciona como uma igualdade. Como assim? Ele vai dizer que esse bicondicional ele é verdadeiro sempre que os valores lógicos forem iguais, né? No caso, se eles forem distintos, ela será falsa, como vem dizendo ali no enunciado da letra C. Então, está correta também. Vamos seguir para a letra D. A condicional ou implicação é falsa quando ambas as proposições são falsas. Vocês lembram que eu comentei com vocês lá na sala que, independente do valor lógico do condicional, se você tem que o termo antecedente desse condicional, se ele for falso, independente do valor lógico dele, ele será então verdadeiro. Vamos tirar a dúvida aqui. Eu tenho aqui proposição P, tá? Deixa eu voltar aqui, corrigindo, estou pegando a prática ainda com essa ferramenta, mas vamos lá. Proposição P, condicional, proposição Q, certo? Se elas forem ambas falsas, né, independente de qualquer coisa, você lembra que se esse bonitão aqui, se ele for falso, tudo isso será verdade, tá? Então o que é que acontece?
ele aqui no enunciado da questão, da alternativa, na letra D, ele diz que ela é falsa. Então, como ele disse que ela é falsa, a gente sabe que ela é verdadeira, então essa questão aqui ela vai estar incorreta. Então, a resposta correta aqui será a letra D, tá? É a resposta que está incorreta. Então, vamos seguir aí. Opa, deixa eu voltar lá para o... Aqui é o meu filho, ó, aparecendo aí no vídeo. Deixa eu voltar aqui para o programa. Vamos lá, seguindo. Então, letra D é a alternativa que é falsa, tá? Então, gabarita aí letra D, tá? Essa questão aqui, ela tem só uma pegadinha na letra E, tá? Normalmente, pouco se fala de disjunção inclusiva, né? Raramente as bancas colocam disjunção inclusiva, tá? Então, aí a gente pensa, poxa, na disjunção exclusiva, né? Se for os dois falsos, então ela vai ser falsa, né? Então a gente já pensa nisso, mas lembra que essa daqui é a inclusiva. Então ela só tem um caso onde ela é falsa, que é justamente quando todos os disjuntos são falsos, tá? Então, fechamos aí a primeira questão, né? Deixa eu bater aqui a camada, vamos para a segunda questão, tá? A sentença: não é verdade que a Universidade Federal do Sul da Bahia foi criada pela Lei 12.818, de 5 de junho de 2003, ou não possui 3 campi, equivale a... Repare bem, a questão pede uma equivalência dessa proposição, tá? Mas a gente precisa lembrar aqui de uma coisinha específica. A gente precisa lembrar aqui de uma coisa, tá? Lembra da negação imediata que eu falei para vocês na aula lá no presencial, tá? Vou grifar aqui, onde a gente tem uma negação aqui no começo, ó. Deixa eu pegar aqui, peguei a letrinha, deixa eu grifar aqui. Vamos lá, cadê? Pincéis. Ó. Ai, caramba, não tô conseguindo grifar ela aqui para vocês. Vamos lá. Pronto. Então, continuando, ó, grifado aqui a expressão, a gente tem uma expressão aqui de não é verdade que, e aí com essa expressão a gente precisa lembrar o seguinte: é como se a gente abrisse um parêntese aqui, ó, aqui, para negar tudo isso que está dentro dessa premissa, tá? Então eu vou fazer o seguinte: para a gente facilitar a estrutura, eu vou pegar e vou dar um nome para cada proposição dessa, tá? O conectivo que a gente tem aqui, ó, é o conectivo ou, é uma disjunção simples, tá? Então eu já vou anotar aqui, conectivo ou. A primeira premissa que é: a Universidade Federal do Sul da Bahia foi criada pela lei tal. Então essa eu vou chamar de proposição P. E não possui 3 campi. O que é que eu faço? Eu nego, porque ó, tem uma negativa aqui. Eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Tem uma negativa aqui. E não possui 3 campi. Então o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter não que. Beleza? Só que eu preciso lembrar que eu tenho que negar através dessa expressão que está aqui, ó. Não é verdade que. Então eu vou negar. Beleza? Então, lá de acordo com as leis de Morgan, que a gente viu lá durante a aula, eu sei que eu nego tudo, ou seja, troco o E pelo ou, né? E só lembrando, a negação de uma negação é a própria afirmação, tá? Então o que é que acontece? A gente precisa lembrar o seguinte: vamos reformular essa frase. Se aqui diz que ela foi criada, a gente viu que no final ela não foi criada. Então eu vou acrescentar aqui o não foi criada, tá? Então onde tiver uma afirmativa dessa eu posso excluir. A gente percebe que em todas elas já diz aí que não foi criada, ó. Todas as alternativas já consideraram isso, beleza? E aí eu preciso excluir
as que tem ou, né? Eu sei que, ó, essa não vai ser. Por quê? Porque aqui tem ou e eu sei que esse ou vira e, tá? Então eu excluo já essa. Vamos analisar aqui as outras duas. Eu sei que essa vai dizer que essa negação sumiu. Ela agora vai ser, ou no lugar de ou vai ser e, possui 3 campi. Ó, você pode perceber aqui na alternativa da letra A, ó, que isso aqui ele não deveria estar aqui, né? Então, como ele está aqui, a gente vai eliminar essa e, logicamente, qual vai ser a resposta correta? Vai ser a letra B. Tranquilo? Letra B vai ser a resposta correta. Tá marcado. E segue o fluxo. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Questão 3, né? Deixa eu abrir aqui a questão 3. Beleza. Questão bem simples, bem típica, tá? Eu tenho 2 premissas aqui e eu preciso, né? Eu preciso aqui calcular esses valores para saber o valor lógico delas, se elas são verdadeiras ou se elas vão ser falsas, tá? Então, na proposição P, tá? Na proposição P eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar 30% de 150, certo? Cortei aqui, posso cortar aqui, e eu vou ter como resposta 45. Então, essa proposição P me diz que 30% de 150 é maior que 46, logo ela será falsa. E aqui na proposição Q ele diz que a quinta parte, ou seja, 1/5 de 240 será igual a 48, beleza? 240 vezes 1 dá 240. Aí vem um macetezinho. Se você quer dividir por 5, você vai fazer o seguinte: divide por 10 e multiplica por 2, tá? Então, para eu calcular essa divisão por 5 é fácil. 240 eu divido por 10, dá 24, e aí eu multiplico por 2, que dá 48. E aí o que é que acontece? Essa daqui ela vai ser verdadeira. Tá tranquilo? Então, seguindo. Considerando os valores lógicos de P e Q, pode-se afirmar que a disjunção entre ambas é falsa, a conjunção entre ambas é verdadeira, condicional entre P e Q nessa ordem é verdade, o bicondicional entre eles é verdade e ambas as proposições são verdadeiras. A gente já viu aqui que essa daqui não cola, porque tem uma que é falsa, tá? Ele diz o seguinte, na letra A disjunção entre ambas é falsa, tá? Repare bem, eu tenho uma proposição e eu vou fazer a disjunção entre elas. Onde houver verdade, se aqui eu tenho verdade e aqui eu tenho falsidade, tudo isso será verdadeiro. Então eu não posso afirmar que é falso. Letra A não bate. A conjunção entre elas, P e Q, na letra B, será verdadeiro. Vamos verificar. Eu tenho F e tenho V. Lembra que a regrinha da conjunção, tudo V dá V. Então, onde houver falsidade, aqui será falso. Então, ó, não posso dizer que é verdade. O condicional entre P e Q, nesta ordem, é verdade. Lembra que condicional ele é posicional, tá? Porque você não pode aplicar comutatividade, né? Então, se você tem que P, então Q, nessa ordem, lembra que toda premissa condicional de implicação, onde o termo que antecede é falso, toda ela será verdadeira. Tanto faz se Q for verdadeiro ou falso, toda ela será verdade. Então, nesse caso aí, resposta correta, letra C. E só analisando a letra D para a gente fechar, o bicondicional entre elas é verdade. Lembra que o bicondicional ele é a igualdade. Então, só é verdadeiro se a igualdade existir. Então, aqui eu tenho valores distintos, tá? Como eu tenho esses valores distintos, eu não posso dizer que é verdade. Isso seria uma falsidade. Tá tranquilo? Fechamos a terceira questão aí. Vamos aí para a quarta questão, para a gente finalizar, tá? Então,
Vamos lá. Essa questão é uma questão bem especial, porque ela tem uma estrutura um pouco convencional, tá? Ela é bem simples, mas o problema é que ela é pouco convencional. Vamos analisar aqui, vamos seguir. Negar a afirmação, o leão não é feroz e a girafa não gorjeia, equivale a afirmar que, repare bem, novamente, a gente quer a negativa, certo? A gente quer aqui a negativa dessa afirmação, beleza? Como é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso. Preciso lembrar, se eu quero negar e eu quero equivalência, o que é isso? É lei de Morgan, tá? Preciso lembrar disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o leão não é feroz e a girafa não gorjeia, tá? Então, deixa eu fazer um G mais bonitinho aqui para a galera ficar entendendo. Então, essa é a original, tá? Logicamente, se eu quero negar uma conjunção, né? Se eu quero negar uma conjunção, eu faria isso aqui, tá? Faria isso, tal. Então, eu nego os dois e troco o i pelo ou. Então, uma saída seria: o leão é feroz ou a girafa gorjeia, tá? Então, só que aí quando a gente chega aqui, a gente... Eita, poxa, mas tem que lembrar, ó, aqui tá o e, não tá o ou. Então, essa daqui tá incorreta. Aqui tem o ou, só que aqui tá na negativa. Então, essa tá incorreta também. O leão é feroz ou a girafa não gorjeia. Aqui também tem uma negativa, então também tá errada. E agora, Tiago? Como é que a gente vai fazer? É o seguinte. Lembra de uma coisa. Agora, para matar a dúvida, você vai ter que lembrar aí de como a gente fazia para negar o condicional. Lembra da regra do mané, né? É a regra do mané. Na regra do mané, eu mantenho o primeiro e nego o segundo. Então vamos ver se isso é produto da regra do mané. Mantenho o primeiro, nego o segundo. Então, ó, eu sei que o se então volta. Se, aí vem a proposição. O leão não é feroz. Não é feroz. Beleza? Então, lembra porque a gente tá fazendo agora de trás para frente, tá? Então, aí eu vou negar o segundo. Não é o segundo que tem que ser negado? Então, a girafa gorjeia. Ó, o que é que eu tenho aqui? Se o leão não é feroz, então a girafa gorjeia. Resposta correta, letra A. Gente, observa que dessa vez a gente não fez do condicional para conjunção. A gente usou o reverso, né? A gente fez isso de trás para frente na construção. Por quê? Equivalência é isso, né? Equivalência é uma seta de biimplicação onde os dois vão manter o valor lógico, e lembra que na biimplicação a ordem dos fatores não vai alterar o valor lógico, tá? Então você pode fazer isso tranquilamente. Então essa é a primeira questão que eu vi, onde essa metodologia ela é usada de trás para frente, e eu achei bem importante trazer para vocês para comentar isso, tá? Então fica aí, vou finalizar esse vídeo agora, tá? Um abraço para vocês, aproveitem bastante o final de semana, e na próxima semana tem mais um questionáriozinho que a gente vai estar resolvendo, bem provável, por aqui.
beleza? Um abraço, se inscreve aí no canal, tchau, tchau, bom dia, até ano que vem.